Aceitem a democracia. Aceita, coach. A democracia é isso. As pessoas poderem escrever. Se bem que isso aí também é liberdade de expressão, né? Na democracia petista não tem liberdade de expressão. O povo tem escolhido a ordem, o progresso, a liberdade econômica e de expressão e o respeito às famílias e à religião. Os ventos da democracia sopram com direção e sentidos bem definidos. Na Argentina, no Brasil, nos Estados Unidos, a maioria dos eleitores escolhe candidatos, partidos e programas da direita. Alguns analistas e cientistas políticos pouco confortáveis com as soberanas decisões populares tentam apresentar muitos desses movimentos como se fossem uma guinada ao centro. Não é. Não é guinada ao centro. Basta prestar atenção às propostas ultimamente aprovadas nas urnas. Nos lugares onde o povo tem sido chamado a opinar, a maioria escolhe a ordem, o desenvolvimento, o progresso, a liberdade econômica, a liberdade de expressão, o respeito às famílias e à religião, o patriotismo. Eu gosto de ver o Jair falando assim, ó, liberdade econômica. Liberdade econômica é uma coisa. Outra coisa é liberalismo. O povo quer liberdade econômica, o povo quer que o Estado saia de cima do cangote. São as bandeiras que nós da direita vimos levantando há anos, mesmo sob graves ameaças autoritárias. Nada consegue conter a onda conservadora, nem a censura, nem os cancelamentos, nem um boicote econômico, nem as perseguições policiais, nem as longas, arbitrárias e injustas prisões. A resistência e a resiliência da direita têm uma razão muito simples. Nossas bandeiras, mesmo sob ataque do grosso dos veículos de comunicação e de seus jornalistas, expressam sentimentos e anseios mais profundos da maioria da sociedade. E nenhuma medida administrativa ou repressiva tem sido capaz de modificar essa tendência, pois, quando a ideia ganhar a alma do povo, é inútil tentar destruí-la simplesmente por meio da violência. A moda é nos acusar de inimigos da democracia. Mas quem mostra dificuldade de aceitar a democracia é a esquerda, quando a maioria do povo decide por caminhos diferentes do que ela gostaria. Basta olhar a reação da esquerda às suas derrotas. Quando pode, como na Venezuela, simplesmente frauda na cara dura o resultado eleitoral. Quando não, como agora no vitorioso retorno do Trump, lamenta-se por ter permitido que seus adversários da direita disputem as eleições. Não está na cadeia? Esses são os que se apresentam como democratas, autonomeados salvadores da democracia, uma democracia que pisoteiam quando podem. Além do mais, vivem numa realidade paralela, ilhados dentro de suas bolhas, afastados do povo e dos trabalhadores que um dia disseram representar. São incapazes de compreender que não é possível, a não ser numa ditadura absoluta, impedir a manifestação da vontade popular, da qual os líderes são apenas portadores. Se suprimirem um líder, outro aparecerá. E como tem aparecido líderes capazes de canalizar e expressar a vontade majoritária do povo? Agora mesmo, nas nossas eleições para prefeitos e vereadores, os homens e mulheres da direita invadiram democraticamente pela força do voto a arena política, no tsunami de afirmação poucas vezes visto. Nossos quadros dos diversos partidos surgem às dezenas, centenas. E onde estão os novos quadros da esquerda? Essa é uma boa pergunta. Onde estão os novos quadros da esquerda? Eu até te digo, estão em Nova York. Onde eu vi um vídeo, a Paula Schmidt postou, Tabata Amaral e João Campos, ambos foram convidados para estudarem, né, sobre segurança pública com os democratas. Né? Nova York acho que não é um lugar que a segurança pública está dando muito certo. Né? Os furtos lá estão ruins, a coisa está piorando. E acho que eles foram lá, né? Espero que ele não volte com aquela ideia de transformar furto em besteira e ninguém mais ser preso por furto, porque até a Califórnia já está voltando atrás. Esses são os novos quadros da esquerda, né? São os meninos dos olhos de ouro dos grandes empresários brasileiros, tipo Lema, Armínio Fraga. Enfim, alguém sabe, alguém viu? Não estou em lugar nenhum. O cenário da esquerda é de envelhecimento e desolação. Até os seus porta-vozes menos alheios à realidade reconhecem. Isso ocorre por uma razão muito simples. O jardim da política só floresce quando é irrigado pela vontade popular. Quando a força política se desconecta do sentimento da maioria, é inevitável que define. E o que é que se tornou a esquerda? Um grupo que a única coisa que sabe falar é democracia, o Estado Democrático de Direito,
tem que prender fulano, tem que perseguir cicrano. Olha, meu Deus, meu corpo, minhas regras, ai, minha identidade, identitarismo, agenda woke. Ninguém aguenta mais isso. Pode até resistir por um tempo à custa da repressão e do uso desavergonhado dos orçamentos públicos, mas o seu destino está traçado. Está destinado à irrelevância ou mesmo a desaparecer. Com quantas antigas potências do cenário político não vimos isso acontecer? Cada um que faça suas escolhas. Nós da direita, tão justamente acusados de extremismo, continuaremos preservando no caminho que sempre defendemos, o da liberdade, da democracia, entendida como o governo do povo. Continuaremos nos esforçando para ouvir o povo e estar conectados aos anseios mais profundos da sociedade, mesmo quando estes não encontram espaço nos mecanismos tradicionais de formação da opinião pública. E trabalharemos com a serenidade e a obstinação de quem se esforça todos os dias por um futuro melhor para as pessoas, para as famílias e para o nosso Brasil. Mesmo descontando 40% aqui, né, da passada de pano, irretocável nesse texto. Irretocável fala o quê? Irretocável, do início até o fim. Critica, explica por que ele está criticando, fala por que a esquerda se perdeu, fala por que a direita vem avançando. Entendi, assim, não atacou ninguém, numa boa, pontuações claras, diretas, faz um aceno para a população, falando, não, cara, por aqui o caminho, vamos continuar nos esforçando. Eu não consigo entender por que tanto choro, cara. Não consigo entender. Deve ser porque o texto foi bom, né? Foi bem feito. Aí, vamos partir do pressuposto que não foi Bolsonaro que escreveu. Quem assinou foi ele. Tem 200 milhões de brasileiros. Mais ChatGPT, mais pessoas que moram em outros países que poderiam escrever outra língua e pegar e traduzir. Bolsonaro tem diversas pessoas que falam com ele todos os dias. Se Bolsonaro, se ele escrever esse texto ou não, ele aceitou colocar o nome dele aqui. Porque ele concorda com quem tá aqui. E aí? Muda o que no final do dia? Não muda nada. Não muda nada. Se Bolsonaro só assim botou a digital, não muda nada. Porque ele podia ter escolhido mil coisas. Ele escolheu esse texto. Então não muda nada também. Nada. Agora, do pouco que eu conheço Bolsonaro, que eu realmente não conheço, nunca o vi pessoalmente, nunca tive esse prazer. Eu duvido que Bolsonaro pegaria um texto, veio pronto, e fala assim, não, bota aqui, solta a assinatura, só bota aqui agora digital. Eu acho muito difícil Bolsonaro fazer isso. Acho muito difícil. Uma coisa é você falar, não, o cara deu um toque, bota isso aqui, bota aquilo lá. Mas querer falar que Bolsonaro tem um ghostwriter é uma forçação de barra, né? Parece que é não conhecer o cara. Não precisa ser muito próximo a Bolsonaro, saber assim, um ghostwriter do início até o fim. Vai lá, Bolsonaro, só coloca a tua assinatura. Eu acho que isso é demais, né? Acho que tá forçando demais a barra. O que eu sei é que, se a gente pegar as últimas semanas, tivemos, mais recentemente agora, entrevista de Bolsonaro no Globo. Foi até ok, a gente comentou sobre ela, sobre alguns pontos. Bolsonaro elucidando coisas importantes, até sobre movimentos em relação à disputa na Câmara, Senado, questões eleitorais. Bolsonaro falou sobre isso, acho que foi importante. Tivemos, a capa da Veja. Aquela ali foi surpreendente, né? Até na foto tá bonito. É um negócio assim, realmente curioso, né? Tiveram outras entrevistas. Bolsonaro também já tinha conversado essa semana com a Mônica Bergamo mais recentemente. E agora tô na dúvida. Agora. Enfim, você vê que o cara tá rodando. A gente tava comentando aqui. Quem foi que falou isso? Foi a própria Folha de São Paulo. Um texto da própria Folha de São Paulo. Aquele texto que fala sobre a nova era da administração Trump, né? Tudo mais. Aí que falava do não é arqui-inimigo, não. Assim, era um coisa em questão de tarifa, né? Enfim, o cara inimigo aí da agenda verde. Esqueci agora qual foi o termo que eles utilizaram. Foi arca alguma coisa. Não sei nem o que seria isso. Não foi arqui-inimigo, não. E aí nesse texto falava do papel do filho do Trump. E aí nesse texto que falava do papel do filho do Trump, falava o seguinte, o Donald Trump Jr., ele foi o responsável por pegar o pai e colocar para rodar, falar fora da bolha, falar em podcast, fazer isso, fazer aquilo outro. Não é isso que o Bolsonaro tá tentando fazer? Conversar com fora da bolha?
Não sei como foi que esse texto aqui veio a público. Não sei como é que sei lá, a matéria, a capa da Veja veio a público, entrevista. Porque eu sei que quem tá ali por perto de Bolsonaro vez ou outra é o Vanguard. Eu sei que o Vanguard é um cara que tem acesso à imprensa. Deve ter ajudado aí com certeza nesse processo, né? Eu acho que esse papel é importantíssimo. Da mesma forma que todo mundo reconhece a importância do Trump ir lá, rodar, furar a bolha, fala com o outro, tá aí. Ontem eu vi um comentário no Twitter assim, ó. Você leria um texto do Lula se fosse publicado na Revista Oeste? Eu leria. Ano passado, quando o Lula escreveu um texto no Washington Post, ou foi no... Não. Foi no Wall Street Journal. Lula escreveu um texto no Wall Street Journal. Esse texto eu acho que foi ghostwriter, porque o Lula não sabe escrever, o texto ainda estava em inglês, né? Então, provavelmente tinha um tradutor. Eu li o texto, eu trouxe em vídeo, eu abordei. Porque eu acho que se você está na política, se você faz a cobertura de política, você é obrigado a ler o que as pessoas estão comentando, principalmente os pesos pesados da política. Não dá para o Lula publicar, falar alguma coisa e eu não lá observar o que ele está comentando. Um texto desse daqui de Bolsonaro. Tu acha que a classe política brasileira não viu, não leu? Ah, não tem importância. Tem gente que só quer reclamar.